Que alegria, meus queridos amigos, estamos iniciando o programa pela nossa querida TV A Caminho da Luz, estudando as obras de André Luiz. O nosso carinho, a nossa gratidão pela sua audiência, pelas mensagens que eu e o nosso querido André Luiz temos recebido em nosso dia a dia. Hoje estaremos gravando o segundo programa do segundo capítulo, que tem como título central Psicoscópio. Então nós vamos ver agora que no primeiro programa você viu Aulus explicando para André Luiz e Hilário Silva o que era o psicoscópio, qual a sua funcionabilidade, que era estudar a questão das ondas mentais dos encarnados e dos desencarnados, e agora eles chegaram no Centro Espírita Cristão, onde vai ter um trabalho mediúnico com 10 pessoas, e nós vamos acompanhar o desenvolvimento dessa atividade mediúnica. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, agradeço muito ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, a TV A Caminho da Luz, pela oportunidade de mais um estudo, no caso, nos domínios da mediunidade. Cumprimento carinhosamente o nosso telespectador, a nossa telespectadora, que carinhosamente vem acompanhando este e outros projetos pela TV, mas eu também carinhosamente peço o auxílio dos bons espíritos, nos intuindo, nos envolvendo carinhosamente, nós que estamos gravando e vocês que estão deste outro lado da telinha, que possamos nos beneficiar da visita dos bons espíritos. Dando continuidade, então, no capítulo 2º, vou ler apenas um parágrafo que eu já li no outro programa para dar sentido à leitura. Havíamos, porém, alcançado o portão de espaçoso edifício que o assistente nos designou como sendo o santuário que nos competia visitar e servir. Esta é a casa espírita cristã, onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observações. Entramos. Atravessado largo recinto em que estacionavam numerosas entidades menos felizes de nosso plano, o orientador esclareceu. Vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Todavia, o núcleo que buscamos jaz situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Então aqui nós percebemos que eles adentraram, ao centro, e uma coisa que chamou a atenção de André Luiz, que eles estavam em recolhimento, já havia sido preparado o coração daqueles companheiros que entraram respeitosamente naquela sala, onde os trabalhos iam acontecer, respeitando os espíritos que iam ser atendidos naquele dia de trabalho. Então isso é uma coisa muito importante, não é? Nós preparamos o nosso grupo mediúnico e sempre estamos estudando com eles o livro Desobsessão. É um livro fantástico do próprio André Luiz, que vem advertir a importância de nós termos conversas edificantes antes dos trabalhos, momentos de prece, nos recolhermos intimamente. Então é isso que André Luiz viu nessa casa. Escoados alguns instantes, penetramos acanhado aposento, onde se congregava reduzida assembleia em silenciosa concentração mental. Nossos companheiros, elucidou o assistente, fazem o serviço de harmonização preparatória. 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna, que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes, e por esse motivo não comparecem aqui
sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Então veja que 15 minutos antes do início da atividade, ou eles estão em prece e alguém profere uma prece em voz alta, ou eles pegam um livro edificante e lê uma página desse livro e alguém faz uma dissertação. Então nós percebemos que aqui André Luiz já começa a ver o que é um trabalho sério, o que é um trabalho de respeito, o que é um trabalho onde se tem a necessidade de companhias edificantes. Se os tarefeiros do bem no campo dos encarnados querem ser coroados daquelas vibrações amorosas das equipes espirituais superiores, então esse é o momento que nós temos de preparar o nosso vaso, que é o nosso corpo físico, para ilustrar esse vaso, iniciando pelo nosso pensamento. Pensamento é vida, como André Luiz tem sempre o hábito de dizer. E aí nós vamos receber aquelas vibrações de amor, aquele aconchego do plano espiritual, para que quando o médium for desenvolver o auxílio ao plano dos sofredores, ele possa estar com o seu corpo totalmente preparado pelas vibrações magnéticas de amor, de paz, de alegria que reina naquele ambiente. Então, o que ele descreve para nós aqui é algo muito singelo, mas é algo de suma importância para o nosso aprendizado e a nossa conduta. E também acredito que até este livro serviu de base para o espírito de André Luiz escrever posteriormente o livro Desobsessão. E o livro Desobsessão veio depois, tanto é que foi um livro escrito, o capítulo par por um médium e o capítulo ímpar por outro médium, uma parceria entre Chico Xavier e Valdo Vieira. Continua a narrativa. Hilário e eu nos inclinávamos à indagação. Contudo, a respeitabilidade do recinto impunha-nos silêncio. Amigos da nossa esfera ali se demoravam em oração, compelindo-nos a entranhado recolhimento. Então aqui nós vamos ver, antes de dar continuidade, quando eles entraram, Aulus, Hilário, André Luiz, com certeza com mais algumas companhias de nosso lar, já havia os amigos espirituais que dirigiam aquelas atividades, já estavam em pleno trabalho, já estavam em recolhimento, também já estavam em prece. Então tudo isso, veja, há uma simbiose entre o plano físico e o plano espiritual para que os trabalhos possam ocorrer de maneira mais sucinta. Isso é muito importante. O assistente armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Chegada a minha vez de usá-lo, assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Sem necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se a matéria de nosso plano. Então agora ele começa a perceber que o aparelho dava a ele uma visão mais sintética do mundo espiritual. Ele já não conseguia mais ter uma noção exata da parte material. O aparelho dava a ele a condição de ter apenas um foco nos pensamentos que estavam sendo geridos pelos médios naquele momento, fazendo um ambiente físico, espiritual. E foi aí que eles vão se deter nesse trabalho. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força,
a emitirem baça claridade. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados, que agora apareciam mais estreitamente associados entre si, pelos vastos círculos radiantes que lhes nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Então aqui nós vamos ver ainda mais 2 parágrafos em que ele está narrando o que ele teve a oportunidade de visualizar com aquele aparelho. Então ele notou que era um grupo harmônico, eles estavam entrelaçados, ele percebeu que as paredes, o teto, tudo estava interligado, magneticamente falando. É interessante que o que hoje nós vemos no Espiritismo é o que nós vimos na Grécia Antiga, no Egito Antigo, na Índia milenária. São processos de densificar uma determinada região com matérias espirituais. Tanto é que existem câmaras até hoje no Egito que, apesar de milênios, suas paredes, para um médium sensitivo, suas paredes continuam magnetizadas. Isto que estamos vendo não é novo. Para nós do Ocidente é novo. Para nós que estamos ainda com uma cultura espiritualista muito recente, é novo. Mas o que ele está nos dizendo aqui não tem nada de novo. Não é nada de novo que em algum momento da nossa história já não tenhamos visto, experimentado ou mesmo estudado. Interessante, nós já temos equipamentos para identificar as questões magnéticas do ambiente, não é? Não as questões ainda como um aparelho dessa envergadura para ler o pensamento, as vibrações, auscultar o pensamento, as vibrações e a mente do outro. E ainda bem, né, Sérgio? Porque nós vibramos ainda muito fora da realidade espiritual. Mesmo nós, os espíritas, os espiritualistas, seria uma máquina que a gente teria vergonha se alguém apontasse aquilo em nossa direção. É verdade. Então nós vemos que essas máquinas que já conseguem, esses equipamentos, a diagnosticar o magnetismo do ambiente, quando eles levam esses aparelhos, por exemplo, nas pirâmides, e dizem que está saturado de magnetismo que os sacerdotes egípcios naquela época criaram. São energias que foram trazidas de conhecimentos, por exemplo, da região de Capela. Para quem gosta de ler, os exilados de Capela, que desenvolveram uma inteligência muito grande naquele planeta, mas não desenvolveram a moralidade. Foram os primeiros habitantes do planeta Terra inteligente que aqui habitou, trazendo toda essa sofisticação naquela época. E então é um assunto palpitante, um assunto antigo, um assunto que não é novo e que agora nós temos a oportunidade de fazer dentro de uma casa espírita ou num templo espiritualista. Continua a descrição. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzir à mesa uma coroa de luz solar, formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Então aqui nós vamos ver um pouquinho, André, que agora começa a aparecer alguns fatos importantes no campo espiritual, né? Então nós vamos ver que esse círculo de pessoas que estão orando, não é? Eles encontram sobre os médiuns, sobre a sua cabeça, opalino esplendor, ou seja, uma luz muito clara, não é? E ele começa a perceber que a massa semi-escura, que era a mesa, não é? Ela começa a projetar sobre ela uma coroa de luz. E essa coroa de luz, ela vai fazendo com que seja emitido por aqueles irmãos que estão em oração, para preparar aquela mesa, que é material, para o seu campo magnético, para que ali possa ofertar o auxílio
para os espíritos que iriam ser atendidos naquele dia. Então agora nós já começamos a ver uma característica que nós que trabalhamos numa sessão mediúnica e que não temos a dupla visão, nós não temos uma ideia apurada de como isso efetivamente acontece em nossos meios. É muito sério uma atividade mediúnica. Lendo uma descrição desta, às vezes eu fico até com vergonha, porque quantas vezes eu já não participei de uma sessão mediúnica sem estar minimamente bem naquele dia? Quantas vezes eu não fui para a sessão mediúnica com o sentimento de obrigação, hoje eu tenho que ir porque é um convite ao trabalho. E aqui nós vemos o trabalho da espiritualidade, o trabalho de modificação dos aspectos materiais, da sutilidade do aspecto espiritual. Então o trabalho mediúnico é uma atividade, não que as outras não sejam sérias, toda atividade no bem é séria, mas esta é de um teor de seriedade muito elevado. Continua André Luiz. Desse colar de focos dourados, alongavam-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas que, de momento, não pude identificar, de vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis, emanados uns aos outros. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas, que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar, que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam, quais satélites de vida breve em torno das fontes vitais que lhes davam origem. Então nós vemos um pouquinho de contar, sobre aquela massa escura que ele cita à mesa, aqueles raios de luz, aqueles 10 companheiros que estavam sentados em torno da mesa. Eles estavam numa profundidade de prece tão grande naquele momento, eles estavam tão concentrados, que ele dizia que cada um parecia ser um pequeno sol, que irradiava uma luz, e essas luzes se intercalavam entre eles, fazendo um recinto iluminado. Então nós vemos aqui a importância da prece, a importância de um trabalho bem organizado, onde as pessoas não estão preocupados com cargos, mas cada um está preocupado com os encargos, que é o trabalho, é a dedicação, é servir com amor. Talvez aqui seja a oportunidade de nós tocarmos num assunto para repensar, principalmente agora que as casas vão começar a retornar depois da pandemia. Nós vamos começar a repensar novos modelos de trabalho. Quando disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não tem como instituir uma verdade sem conhecimento, sem estudar, sem nos aprofundar. Nós vemos ainda, dentro de um trabalho mediúnico, médiuns querendo ser um melhor do que o outro, disputas, quem é o melhor.
Não existe isso na mediunidade. Todos nós temos um papel importante, seja o médium de incorporação, seja o médium de psicografia, seja um passista, seja aquele amigo ou amiga que está ali em oração, em vibração, seja o dialogador, todos temos um papel sublimado num trabalho que, para ser perfeito, todos têm que ser iguais. E nós estamos falando de uma época que o Espiritismo ainda não tinha completado 100 anos. Não tínhamos tantas informações como temos hoje e já vemos um grupo muito sério, harmônico, preparado, como o nosso querido Sérgio disse no início do programa anterior. São espíritos perfeitos? Não. Nós vamos ver no discorrer do livro que são pessoas também com suas lutas, com os seus conflitos, com os seus dilemas e que estavam com muito esforço, com muita dedicação, procurando também a corrigenda. E é isto que vale para a espiritualidade. Não é o número de caridade que eu faço, é a qualidade da caridade que eu pratico. Não é o número de palestras que eu profiro, é o amor que eu coloco nas palavras. Então nós estamos diante de um grupo que procura intimamente a sua própria corrigenda, trabalhando unidos por um ideal. Isto que está fazendo a diferença, segundo André Luiz. Continua a descrição. Custodiando a assembleia, permaneciam os mentores espirituais presentes, cada qual irradiando a luz que lhes era própria. Ó, que interessante, né? Um dado importante, às vezes a gente lê um livro, lê uma frase dessa, nós não damos muito valor. Veja, cada amigo espiritual que estava naquela assembleia, como ele mesmo diz aqui, estava tendo uma luz irradiando diferentemente um do outro. A gente pensa que basta pensar positivo, todos os espíritos estão diante da mesma luz. Não. Ali tinham espíritos que estavam todos em prece. Alguns estavam com uma luz mais acentuada, espíritos mais evoluídos pelo seu esforço. Outros estavam com uma luz um pouco menor. Ele percebeu que variava as luzes que se irradiavam naquele ambiente e todos estavam em prece. Então nós percebemos que a emanação da luz, ela depende da condição espiritual da criatura. No caso aqui, ele está se referindo aos mentores espirituais que estão trabalhando naquele espaço. Admirado, porém, com os irmãos da esfera física, a se revelarem tão afins, na onda brilhante em que se reuniam, perguntei, entusiástico: Aulus, amigo, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? O interpelado estampou um gesto de bom humor e respondeu: não, achamo-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra, sob o aspecto vulgar de outras criaturas do ramerrão carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Foi o que já antecipamos. Eram pessoas comuns, com famílias,
dificuldades, conflitos. Um dado que me chama a atenção é que numa época machista já havia 4 mulheres médiums. Numa época predominantemente machista, numa época que a mulher tinha que pedir autorização, por exemplo, para o marido para participar de uma atividade como esta. Não estamos falando de uma época como hoje, que a mulher e o homem vão para onde querem. Não, naquela época a mulher não tinha tantas facilidades como felizmente tem hoje. Isso é um ponto que me chamou a atenção. Somos nós, procurando no dia a dia o aperfeiçoamento, a nossa corrigenda. O grande erro da Igreja Católica foi dar o título de infabilidade ao Papa, aos bispos, aos padres, e nós trazemos aquela ideia de que o religioso é uma pessoa melhor. Não. Ser orador, ser médium, ser dirigente espírita, é lutarmos com as nossas próprias imperfeições. Não é um curso de santidade. Não somos santos. Tem dias também que não estamos bem, não estamos equilibrados, não estamos em sintonia com os bons espíritos, e isto não tira o nosso valor. Nós somos como qualquer outro ser humano. Nós vivemos também a influência do meio, vivemos numa dimensão difícil, porém, quando procuramos na renúncia, no amor, na dedicação, no cultivo do estudo e do Evangelho no lar, nós podemos nos transformar nestes companheiros. E é interessante, né? Eu acho que a gente não pode perder o foco desses comentários que estamos idealizando em torno do 2º capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, é que para ser médium, nós temos que ser uma pessoa comum, não há necessidade. Nós temos muito hábito de querer comparar um médium a Chico Xavier. Chico Xavier só existiu um. Eu falo sempre que, quando alguém pergunta, Sérgio, ficou alguém no lugar do Chico? Não, nós não temos pessoas hoje encarnadas capacitadas para ter a mediunidade como o Chico teve. Porque para ter a mediunidade que o Chico teve, até que um homem comum poderia até ter tido. Mas o Chico aliou essa mediunidade ao homem que ele foi, ao homem simples, amoroso, bondoso. Então Chico não pode ser um parâmetro para falarmos de um bom médium. Chico foi um missionário na concepção da palavra. Nós que estamos tentando um trabalho na seara espírita, tentando conhecer nessa existência o que é a mediunidade, nós estamos nos esforçando, nós estamos tentando compreender a prece, nós estamos começando a ter uma fé raciocinada. Então tudo isso é um desenvolvimento. Então essa reunião que André Luiz e Hilário participaram não era de 10 elementos dos mais puros encarnados na Terra. Não, nós vamos ver um pouco à frente, que também são pessoas que carregam as suas lutas íntimas, os seus problemas, as suas dificuldades, alguns vícios que estão com dificuldade de domá-los. Então nós percebemos que temos que aqui separar a pessoa que já tem esse entendimento e já está se esforçando para tornar-se uma criatura melhor, do que mesmo uma comparação a um ser angelical, que aqui no caso não existe. É muito importante nós fazermos essa condição. Eu atendi há pouco uma médica com sérios problemas de mediunidade e vidência, não conhece praticamente quase nada do espiritismo, e nós estávamos conversando sobre a questão da mediunidade. E eu estava dizendo a ela que nós aprendemos com Emmanuel, através de Chico Xavier, que a mediunidade não é ainda para os eleitos. A mediunidade, que é o 6º sentido, é uma ferramenta para os espíritos impuros, para os espíritos devedores de ontem, na condição de ter uma ferramenta para o trabalho no bem do hoje.
Então nós temos que entender que médium não é aquela criatura aureolada que está em missão. O médium está em trabalho de corrigenda para os erros que ele mesmo cometeu no passado. É importante nós termos essa visão sobre mediunidade. Hilário, que utilizara o psicoscópio em primeiro lugar, alegou com o deslumbramento de uma criança espantada: mas, e a luz? A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Eu fico imaginando, né, André Hilário, André Luiz, que já estão em nosso lar, que já estão vendo tanta coisa interessante. O aparelho permitiu que eles viram uma outra faceta, que é o duplo, André. Olha que coisa interessante. É o duplo daquele trabalho. É o plano espiritual visto sob um novo ângulo, uma nova forma, uma luz que os olhos deles não conseguiriam captar se eles não estivessem usando o psicoscópio. Que interessante, André, tudo isso. É verdade, vamos sempre aprendendo. Nada de estranheza, falou o assistente bondoso. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Em nos reportando aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evolutidas, em apreciáveis condições vibratórias, pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Então aqui nós vemos alguns pontos importantes, não é? Que August está explicando para Hilário, que parecia uma criança diante daquele equipamento, foi o primeiro a usar o equipamento, né? Estava irradiante. E August traz aqui algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, ele diz que não sabe você que um homem encarnado é um gerador de forças eletromagnéticas? Se nós tivéssemos uma ideia do nosso pensamento, que hoje a própria ciência já consegue nos explicar, que podemos levar uma pessoa à cura, como também podemos levar uma pessoa a uma cama. É interessante notarmos que existe 60% das doenças são chamadas pelos médicos de doenças ocultas, onde se fazem todos os prognósticos, mas não consegue identificar claramente aquela doença. São doenças muitas vezes geradas pelo desequilíbrio do pensamento de alguém que atingiu aquela criatura que no momento de não ter fé, acaba captando essa energia eletromagnética, fazendo com que ela fique doente. Esse é um ponto magnífico. Ele diz uma outra coisa muito interessante. Está registrada no coração? Lógico que o coração não é quem produz toda essa qualificação, é o espírito em essência, é o seu pensamento. O coração é uma maneira simbólica de nós expressarmos: a pessoa tem um coração bom, a pessoa tem um coração mau. Não é o coração que é bom, não é o coração que é mau. Essa exemplificação popular é exatamente uma condição de que o coração, por ser uma ferramenta mais importante do corpo, foi designada a ela. Mas o pensamento não parte do coração. O pensamento e as vibrações partem e emanam do nosso pensamento.
Então nós vemos aqui coisas maravilhosas quando nós fazemos uma devoção ao bem. Ele relata para nós as consequências naturais dessa condição. Como ele diz aqui, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Além da nossa energia animalesca que produzimos, nós também angariamos pensamentos de espíritos que emitem vibrações, e essas vibrações, de maneira eletromagnética, se unem, fazendo uma força muito mais forte. Então nós vemos hoje que esse é um campo que estamos apenas iniciando no estudo do poder da mente. E quem resume isso é Jesus, quando diz para todos nós: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Olha que material magnífico que nós estamos nos adentrando no campo do pensamento. Raios vitais? Redarguiu meu colega, faminto de esclarecimento. Sim, para maior limpidez da definição, chamemo-lhes raios ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espiritistas modernos. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. É com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose, e é ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica, porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. Então aqui nós já vemos Aulus explicar de forma sucinta e de forma muito bonita de que todos nós os encarnados, independente da nossa cultura espiritual ou da nossa inteligência promovida pela intelectualidade, todos nós a produzimos, todos nós trazemos conosco este pensamento criador. Por isso que André Luiz, em outras obras, em especial no Mundo Maior, já dizia que o pensamento é uma força que dissipa de cada um de nós, podendo ter cheiro, cor, forma. O que pensamos é o que atraímos. Podemos ajudar na cura, como podemos ajudar no adoecimento. Podemos reerguer uma pessoa, como podemos levar à cama. Então aqui fica muito patente que todos nós, sem exceção, com grande ou pequeno conhecimento, a partir do momento que eu penso, eu estou jogando no espaço uma força, e esta força será atraída por outras forças da mesma afinidade, retornando sempre ao objeto de quem a partiu. Então, retornará para mim aquilo que eu emiti, aquilo que eu pensei. Encerra a leitura. E otimista acrescentou: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, com o seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá, em breve, grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir. Em seguida, Aulus convidou-nos à inspeção mais direta e acompanhamo-lo alegremente. Então, depois de um ágape fraternal que nós tivemos nesse capítulo, diante desse grande banquete que vem trazer o alimento para os nossos conhecimentos, trazendo esse banquete para o nosso coração. Realmente é um estudo de muita profundidade, é um estudo que vem nos mostrar por que nós, os espíritas,
temos a necessidade de ser diferentes das outras religiões, ou porque nós, que trabalhamos com o alicerce, que é a reencarnação, depois vamos diante dos dois planos da vida entender a comunicabilidade com os espíritos. E vamos entendendo como nós devemos ser melhores ferramentas para o bom uso dos benfeitores amigos. Entender que todo processo evolutivo é gradual e dentro dessa graduação cada um de nós vamos impor os passos que nós vamos decidir para a nossa vida. Então nós percebemos aqui que é uma grande instrução para todos nós, por parte de André Luiz, Hilário, sob a coordenação de August, para mostrar para todos nós o porquê que devemos ter mais seriedade na mediunidade, porque não se pode brincar com mediunidade. E é interessante que o livro vai transcorrer agora, daqui para frente, onde ele vai contar um pouquinho dos personagens, vai contar um pouquinho de cada um, dos seus dramas, das suas dificuldades. E nós vamos perceber que são elementos como nós, que carregamos no dia a dia todas as nossas lutas íntimas, os nossos problemas, mas já são irmãos que já entenderam que o compromisso com Jesus, com a espiritualidade superior, vai dando a eles condições de uma preparação íntima cada vez melhor para serem cada vez mais uma máquina, uma ferramenta atuando no campo do bem. Estamos chegando ao término do capítulo 2, divididos em duas partes. Próximo vídeo será o início, a primeira parte do capítulo 3. Eu convido a todos que estão nos acompanhando pela primeira vez a estudar desde o prefácio de Emmanuel, e também já está disponível no canal da TV o estudo do livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, e atualmente estamos com o livro Nos Domínios da Mediunidade. Neste vídeo precisamos da sua ajuda. Interaja conosco, deixe o seu like, o seu joinha, comente. Não tem o que comentar, deixe o seu bom dia, boa tarde, boa noite, sua cidade, onde você está falando. O seu simples oi é muito importante para o nosso canal. Também peço para que compartilhe nas suas redes sociais, no grupo espírita que você frequenta. Divulgar é fundamental para que outras pessoas possam chegar até o nosso estudo. Aqui mesmo no canal, se inscreva no canal e habilite as notificações. Na descrição do vídeo, você encontrará as minhas redes sociais, as redes sociais do nosso querido Sérgio e da TV A Caminho da Luz. Passe a nos seguir também nas redes sociais. E o último recado de hoje é o convite especial a fazer parte da lista de transmissão do WhatsApp da TV A Caminho da Luz. É gratuito. Marque este número que você está vendo na telinha, 19 997 782794. Envie a sua mensagem com o seu nome e a sua cidade e a partir daí passaremos a mandar uma mensagem por dia. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse programa que na verdade é o segundo capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Confesso que eu já havia lido esse livro há muito tempo. Eu li várias vezes esse livro e estou, juntamente com o nosso querido André Luiz, nesse estudo mais profundo, aprendendo um pouco mais, agradecendo as equipes espirituais que nos acompanham. Eu gostaria que você não esquecesse de dar o seu like, o seu joinha, ele é muito importante para a nossa página. Nós vamos nos despedindo do programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Um beijo no seu coração e até o próximo programa.
Até o próximo programa.